Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer os exercícios da nossa quinta aula, nossa aula sobre leis de Newton. E nós vamos resolver os exercícios de número 7, 10, 14 e 15. Vamos começar, então, com o número 7. Ele fala para a gente o seguinte: um caminhão transporta em sua carroceria um bloco de peso igual a 5.000 newtons. Após estacionar, o motorista aciona o mecanismo que inclina a carroceria. Sabendo que o ângulo máximo em relação à normal que a carroceria pode atingir sem que o bloco deslize é θ, tal que seno de θ vale 0,6 e cosseno de θ vale 0,8. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície da carroceria do caminhão vale. É um exercício de plano inclinado, né? Ele inclina a carroceria e ele quer saber qual é o valor do coeficiente, então ele quer o μ, para que esse bloco de 5.000 newtons de peso não escorregue. Ou seja, para que esse bloco de 5.000 newtons de peso fique parado, fique em repouso, certo? Bom, vamos lá. Temos aqui, então, o nosso plano inclinado, né? A carroceria aqui. Ele fala que tem um ângulo com a horizontal, então nosso ângulo vai estar aqui. E se a gente pensar que o bloquinho está aqui, as forças que agem sobre esse bloco são peso, normal fazendo 90 graus com a superfície, e a tendência da caixa é descer, é escorregar, então a força de atrito para cima, contrária ao nosso movimento. Vou traçar aqui o eixo Y e o eixo X. E eu percebo, quando eu faço isso, que a força peso é a única que não está nem no X nem no Y. Então, eu vou precisar fazer uma decomposição de vetor. Vai existir aqui, ó, um PX e vai existir para cá um PY. Ótimo. Condição de repouso. Para que um corpo fique em repouso, para que um corpo fique parado, a força resultante que age sobre ele tem que dar zero. Isso nas duas dimensões, tanto em x quanto em y. Ele não pode escorregar e também não pode quicar. Bom, em x, a gente teria que a força de atrito tem que ser igual a componente x da peso para que ele fique parado. Em y, a normal é igual a componente y para que ele fique parado. Como que a gente quer no exercício? É o μ? Eu vou abrir aqui, ó. Φ é μ vezes a normal, que é igual ao px. Quem é a normal? É o py. Então, μ vai ser px sobre py. Ótimo. Vamos pensar agora quem é quem. O meu ângulo está aqui, ó, com a horizontal. Esse ângulo, esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo aqui. A diferença é que um está deitadinho e o outro está em pé. Então, o meu PX vai ser P sem o ângulo, enquanto o meu PY vai ser P com o ângulo. Corta, corta. Nós temos que o seno vale 0,6, o cosseno vale 0,8. Isso é a mesma coisa que 3/4, ou 0,75. Essa é a nossa resposta final. O coeficiente de atrito, ele é uma grandeza adimensional. Isso significa que ele não tem unidade. Então, μ estático, 0,75. Beleza? Vamos para a questão número 10 agora. Os três corpos, A, B e C, representados na figura a seguir, têm massas iguais e M igual a 3 kg.
O plano horizontal, onde se apoiam A e B, não oferece atrito. A roldana tem massa desprezível e a aceleração da gravidade local pode ser considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a tração no fio que une os blocos A e B? Primeira coisa, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Para o corpinho A, as forças que agem sobre ele são as forças peso, normal e tração. Lembra que a tração é em cima do fio. Para o corpo B, as forças que agem sobre ele são peso, normal, e aí ele tem duas trações. Ele tem uma tração para cá, que eu vou chamar de T, porque é a mesma corda, e ele tem uma tração para cá, que eu vou chamar de telinha, porque aí já é outra corda. O corpinho C, ele vai ter peso. Ele não tem normal, porque ele não está em contato em nada, mas ele tem uma tração aqui, que é a nossa telinha. Por quê? Porque é a mesma corda, então, mesma tração. Ótimo, vamos equacionar agora. Eu quero o T. Como eu tenho 3 corpos, eu vou fazer uma equação para cada corpo. Para o corpo A, força resultante é igual a MA. Força resultante, como o meu corpo A não mexe no eixo Y, a força resultante sobre ele vai ser a tração. A massa dele vale 3, a aceleração dele eu não conheço. 2 incógnitas. Vou para o B. Força resultante é igual a MA. Quem são as forças resultantes do corpo B? O telinha menos o T. Isso é igual a 3A. E para o corpo C, força resultante é igual a MA. Peso, né? Porque o peso está a favor do movimento, menos telinha é igual a 3A. Vamos começar resolvendo de trás para frente, que é onde eu tenho mais informação. Se a massa é 3 quilos, meu peso vale 30. Então, 30 menos telinha é igual a 3A. Isolando o telinha, eu tenho que 30 menos 3A é igual a telinha. Vou pegar essa equação e vou substituir lá no corpo B. Então, vai ficar 30 menos 3A menos T é igual a 3A. Então, 30 menos T é igual a 6A. Isolar o T, né? Então, 30 menos 6A é igual a T. Essa é mais uma equação que eu consigo chegar. Levo para lá. Quem é o T? 30 menos 6A, que é igual a 9A. Então, 3A, perdão, gente. Então, 30 é igual a 9A. A é 30 sobre 9 metros por segundo ao quadrado. Mas, Débora, por que a gente achou aceleração? Eu não queria aceleração, eu queria tração. Mas agora eu posso substituir em qualquer uma, né? Mas eu vou substituir na equação do corpo A, porque ela é mais fácil. Tração é 3 vezes A, onde o A é 30 sobre 9. Minha tração vai dar 10 newtons. Essa é a nossa resposta. Beleza? Então, quantos corpos a gente tiver, quantas equações nós somos capazes de montar. E aí vira um problema matemático, vira equações com soluções para a gente poder resolver. Beleza? Vamos para a próxima, que é a questão de número 14. Essa é uma questão do Enem. E ela fala para a gente o seguinte: slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar
e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 quilos está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Ele quer a força que a fita faz nas árvores, ou seja, ele está procurando a força de tração. Então, vamos pensar o seguinte, aqui está o corpinho, vou traçar aqui um eixo x e y de uma vez. O nosso atleta, ele tem aqui a força peso agindo sobre ele, e ele tem uma tração para cá e uma tração para cá. Ambas fazendo um ângulo de 10 graus com a horizontal. Essa tração a gente pode decompor em um Tx e um Ty. Tx aqui e aqui, Ty aqui. No caso, 2Ty, né? Eu posso afirmar que essas trações são iguais porque é a mesma corda e o mesmo ângulo. Então, na hora que eu decomponho, fica Tx para cada lado, 2Ty lá em cima. Para esse cara ficar em repouso, para ele não cair, eu preciso que em x, Tx seja igual a Tx. Ponto. É o que eu sei. E em y, eu preciso que o peso seja igual a 2Ty, que é para esse corpo ficar parado. Força resultante igual a zero. Bom, no caso aqui vai ficar o peso dele, que é massa vezes gravidade, é igual a 2 vezes. Quem é o nosso Ty? Ty vai ser T seno de 10, porque está sem o ângulo aqui em cima, ó. Então, vai ficar 800 é igual a 2, que multiplica T e que multiplica 0,17. 800 dividido por 0,34 vai ser o valor da nossa tração. Isso aqui vai dar, gente, aproximadamente 2.353 newtons. Como ele quer a resposta em potência de 10, aproximadamente 4 vezes 10 à terceira newtons. Essa é a nossa questão 14. E para a gente acabar, a questão de número 15, que também é uma questão do Enem, fala o seguinte para mim. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas, uma de 10 centavos e uma de R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e o da moeda de R$1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é o valor da força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Então, olha só, o que está acontecendo? Nós temos aqui a parede, ele coloca aqui a moeda de R$1 e em cima dela coloca a moeda de 10 centavos. E uma pessoa posiciona o dedo aqui e fica pressionando essas moedas para que elas não caiam. Uma coisa que o exercício poderia ter falado e que ele não falou é que não tem atrito entre as moedas, entre a moeda 1 e a moeda 2. Não há atrito entre elas. Ele poderia ter deixado isso mais claro, né? Como não há atrito entre elas, a gente pode tratar elas como se elas fossem um único corpo.
Então, quais são as forças que agem sobre esse meu corpo? Bom, peso para baixo, força de atrito para cima, porque a força de atrito ela é contrária ao movimento, e o movimento dessas moedas natural seria de escorregar. A força do dedo que a pessoa está fazendo, vamos pôr assim, força do dedo, e a normal da parede. Para que ela fique parada, e ele fala para mim que ela fica parada, a força resultante que age sobre ela é zero nas duas direções. Então, em Y, na vertical, peso é igual à força de atrito, que é o que eu quero. Bom, qual peso? Como a gente está tratando tudo como se fosse um corpo só, vai ser a soma dos dois pesos. Então, vai ser 0,05 mais 0,09 é igual à minha força de atrito. Logo, a minha FAT vai ser 0,14 newtons. Letra E. E é isso, pessoal. Por hoje, são esses exercícios.